Bom dia, presidente. Obrigado. Quero inicialmente agradecer aqui também a bancada do PDT, ao Rafael, pela cedência do espaço. Sei que ele gostaria de falar, mas é importante a gente usar esse espaço também para fazer os nossos agradecimentos. Queria saudar a nova presidente, Marisol Santos, dizer que iniciamos o ano, um ano muito intenso, né? E via o seu pronunciamento antes, e realmente o ano começou com muitos desafios, né, uma série de atividades, e vi que desde a primeira semana, né, tem trabalhado bastante pela Câmara de Vereadores, e já na segunda semana assumiu como prefeita do município, já dando posse aos conselhos, então, e seguindo as atividades, né, as reuniões que tem feito, e a gente agradece o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação, e sei que fará uma profícua gestão ao longo do ano. Saudar a todos os nossos colegas vereadores, mas me permito fazer uma saudação especial à vereadora Corina Melete, né, por estar fazendo parte nesse curto período, né, desses 30 dias em que substitui o vereador Velocino, né, lhe cumprimentar pelo seu trabalho, lhe cumprimentar pela sua luta ao longo, né, da sua vida dedicada à causa animal, que é muito importante. E fazendo parte de uma legislatura também onde há o maior número de mulheres também, né, que é este período que nós estamos vivenciando. Então, cumprimento, parabéns, conte sempre conosco. Mas, presidente, gostaria aqui de usar esse espaço para fazer um agradecimento, então, agradecer a confiança da administração municipal também, e agradecer todo o trabalho, né, que foi feito junto com os vereadores ao longo de 2023, como líder do governo, já desejando sucesso à nova líder do governo, a vereadora Tatiane, e também o vice-vereador Fiuza, né, terão realmente uma grande responsabilidade de fazer essa interlocução com a Câmara de Vereadores, nunca olvidando que somos vereadores, fazemos parte do Poder Legislativo, mas com a missão destes encaminhamentos do Executivo, todo o trabalho desta interlocução com os colegas vereadores, levando também as demandas do Legislativo ao Executivo, e foram muitas reuniões, muitos projetos, e nós obtivemos êxito, né, na grande maioria de todas essas demandas encaminhadas. Estava fazendo aqui uma breve busca de projetos, então foram, ao longo do ano, mais de 120 projetos encaminhados do Legislativo a esta casa, né, buscando sempre a colaboração, a contribuição e a aprovação desses projetos. Então, foi um ano muito exitoso, né, diversos projetos importantes, e aí, antes nos antecedeu aqui o prefeito municipal, falando das ações do governo, não só no ano de 2023, mas ao longo do seu governo, e eu gostaria aqui de elencar muitos desses projetos, mas gostaria de ressaltar a regularização fundiária, um projeto e um programa que não é simplesmente desse governo, é um legado que se deixa para a cidade estava carente já há muito tempo de uma discussão, de uma visão, vamos dizer assim, de políticas públicas à regularização fundiária. O Centro de Bem-Estar Animal, aqui, contemplando também as ideias, né, e a vida da vereadora Corina, toda uma visão, né, a questão da causa animal. E dizer, vereador, que protocolei esse ano mais 2 projetos na causa animal também, né, haja visto toda essa violência que a gente tem visto aos animais também sendo praticados, então, mais 2 projetos que vêm ao encontro da proteção animal. Mas toda a questão relacionada à Maesa, o CIOSP, as PPPs, as inaugurações das PPPs, Educação Infantil e Iluminação Pública, que destaco, 70 quilômetros de asfalto no interior, aquisição de maquinário, uma maior aquisição de maquinário nos últimos 30 anos, plano de mobilidade urbana, habitação, com 227 unidades habitacionais, FUNCAP, entre uma série de outras ações. Então, muitas obras, muitas entregas. A cidade é uma cidade grande, é uma cidade com inúmeros desafios,
é uma cidade que enfrentou recentemente, como o mundo inteiro, a pandemia, mas também enfrentamos as intempéries que começaram, né, ao longo do ano de 2023, o que gerou também, além da sobrecarga das equipes que estão trabalhando, mas também problemas que nós não tínhamos, né, como alagamentos, problemas, árvores caídas, enfim, todo esse problema na questão da água e também o impacto que dá no meio ambiente, né? A gente vê, muito foi falado aqui da questão da zeladoria, né? Mas nós temos que reconhecer que o poder público está fazendo a sua parte, principalmente no que tange às roçadas, com uma programação bem, vamos dizer assim, trabalhada, principalmente agora na questão da festa da uva, mas precisa, né, ter em toda a cidade. A cidade é uma cidade imensa, uma cidade extensa e que precisa deste serviço para o bem-estar da comunidade. Contudo, com todas essas chuvas, com todo esse calor, é impressionante, né? Como é tudo que o mato quer para crescer, né? Então, nós temos aí um esforço, né, do município para poder dar continuidade a esse serviço. Eu uso gravata e venho hoje aqui no plenário com esta roupa porque a solenidade pede, mas também, visto o meu abrigo e o que precisar fazer como presidente de bairro, posso lá também ajudar as nossas comunidades cortando grama, coletando e arrumando a cidade, os parques e as praças da nossa cidade. Dizer também, e aqui fazer um contraponto às falas anteriores, no que tange a coleta de lixo. Nós estamos sofrendo, realmente a cidade é uma cidade muito grande, mas nós precisamos da colaboração da nossa comunidade também, principalmente no que tange a questão da coleta de lixo, porque a coleta ela vem sendo sistematizada e sendo coletada, mas nós precisamos da colaboração da população, principalmente no descarte correto de lixo. Foi feito, inclusive, um projeto de lei, uma lei que vamos dizer assim, ela cobra do infrator, né, a questão do descarte ilegal, mas a população precisa também fazer esse descarte correto do lixo que está prejudicando sobremaneira a cidade, entupindo bueiros, né, e ajudando a administração também. Nós não podemos descartar lixo em parques, nós não podemos deixar lixo no meio da rua ou simplesmente a questão vamos dizer assim, daquela coleta que é feita por catadores também, de se espalhar o lixo por toda a cidade, como a gente vê. Então, precisa, sim, se intensificar a questão da coleta de lixo, mas com a colaboração da comunidade. Sem a colaboração da nossa comunidade, nenhum serviço é prestado com eficiência. A parte solicitada... Obrigado, vereador Gil. Gil, melhor dizendo. Só para ressaltar as ações que estão ocorrendo junto ao poder público. A Codeca está fazendo umas ações de bota fora em diversos bairros de Caxias do Sul. Mas o que me chamou bem a atenção, vereador, foi domingo passado, eu estava descendo para ir passear domingo passado e vi aí na perimetral uma grande quantidade de pessoas fazendo o corte de grama. Então, as pessoas ficam criticando, mas parece que não enxergam a realidade. A realidade é que a cidade está sendo preparada para nós receber a nossa grande festa da uva, e está sendo preparada, inclusive, nossos servidores estão trabalhando até no final de semana. Obrigado, vereador. Isso aí. Temos aí a nossa grande festa, com a colaboração de todos, na divulgação, né, da nossa festa maior da cidade. Então, presidente, agradecer, né, agradecer a confiança, agradecer o trabalho e continuamos firmes em frente para atender a nossa comunidade caxiense. Obrigado.